Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Natura no segundo trimestre de 2022, seguindo aquela nossa planilhazinha. Eu nem tenho. Tô com ela aberta aqui, peraí. Já coloco aí para vocês verem, né? Que estamos progredindo. Chegamos na live passada. Opa, nem tô mostrando. Chegamos na live passada aqui a falar das empresas agro. Falei que vamos falar de alimentos na terça-feira amanhã, mais conhecido como amanhã. Então vamos começar com essas outras aqui. Educacionais já foi. Estamos progredindo bem. À medida que vai chegando os resultados do terceiro tri, a gente está progredindo bem. Lembrando que eu vou continuar a fazer os vídeos do exterior, tá? É que hoje, segunda-feira, a maior parte dos resultados saem no final do pregão. E aí eu tenho que gravar antes. Enfim, né? Mas então vamos continuar mesclando essas empresas aqui com as novatas. Isso aqui a gente vai adentrando no terceiro tri à medida que forem saindo os resultados, junto com as empresas do exterior, tá? Mas hoje, como é segunda, vamos de Natura, primeiro aqui dos outros. Uma empresa que é bem interessante para estudar, tá? Tem várias lições legais. Por quê? Vou voltar aqui. Eu fiz um vídeo da Natura no canal, tá? Há mais ou menos um ano. Vamos ver aqui certinho, que agora eu sei como ver a data do vídeo. Tá mais gordinho, cabeludo. 27 de junho de 2021. Na verdade, um pouquinho mais de um ano. Fazia muito tempo que eu não tinha olhado a Natura desde essa época aqui. Era uma empresa que lá no passado, contei um pouco nesse vídeo aí, né? Era uma empresa que muita gente investia, não porque ela era excelente, era uma empresa ok, mas porque ela pagava muito dividendos, então, né, essa sardinhada dos dividendos não é novidade na bolsa. E depois ela entrou assim num buraco violento, né? Porque o modelo de negócio dela ruiu lá das consultoras. Depois ela comprou a Avon, que era uma empresa gigante que também era problemática. Não conseguiu fazer o turnaround da Avon. Mas por que eu tô falando desse vídeo, tá? Aqui eu discuti umas questões de Omnichannel, lembra? A gente tava saindo da pandemia, Omnichannel era uma discussão importante e tal. E tava, né? A gente estava comparando com o digital moderno, com o modelo das consultoras antigas. Mas o principal é isso aqui, tá? Né, muito tá pequeno aqui, deixa eu aumentar. O caminho não era tão simples. A Natura fez um monte de aquisições, né? As aquisições não foram baratas, a empresa estava com dificuldade, a Avon não era rentável, então tinha um desafio imenso pela frente, tá? Então eles começaram a trabalhar, mas ainda restava muito trabalho, a integração com a Avon ainda estava no começo, a empresa ainda tinha uma rentabilidade baixa. Então, a principal mensagem que eu queria mostrar para vocês era o seguinte: tinha muita gente empolgada com a Natura no ano passado, quando foi feito esse vídeo lá em 2021. Mas tinha muito chão pela frente, ainda não era uma empresa interessante para investir, né? E eu falei no vídeo, estou mostrando aqui, que assim, a pandemia pode ter sido, né? Mas quando a empresa vai conseguir voltar a ser lucrativa é outra história. Então, assim, a mensagem é, pessoal, não se empolgue quando você tem uma empresa que começa ali a dar alguns sinais, porque essas transformações de longo prazo, elas demoram, elas são complexas, e a galera tava empolgada, falando de a queridinha de gestor de fundo, o que eu respondi? Tem potencial, mas tem muito chão pela frente. Então, assim, é complicado, porque eu falo isso aqui, o pessoal só enxerga a parte boa, né? Potencial, mas e os riscos? Não, os riscos não. Né? E outra coisa, ela, nesse período mais ou menos aqui do meio do ano passado, junho, né? Ela tava valendo muito, ela tava valendo quase 100 bi de reais, tanto que eu destaquei isso no vídeo. Eu quase não falo de valor nos vídeos, né? Aí o pessoal até falou, achei interessante essa parte de valuation, seria legal um vídeo. Não, velho, não seria legal, porque vocês só fazem bobagem quando entra essa história. Mas nesse caso aqui era importante mostrar que a Natura estava valendo muito e a transformação estava só começando, como estava escrito ali, né? Então foi em junho de... Eu tenho acho que uma tara de acertar o topo de empresa ruim, tá? Impressionante. Isso aí aconteceu com a Wiz, aconteceu com outras empresas, foi em junho, julho, lá, tipo aqui, né? Natura no auge, valendo quase 100 bi de reais, né? Hoje ela caiu, de 50 e poucos para 12, ela caiu 4 vezes, mais ou menos, né? E ela vale 20 e poucos, né? Tá valendo quase 100 bi de reais. E tinha muito trabalho pela frente, né? Muito. Então, assim, né? Primeiro, não precisa ter ansiedade. Primeira lição de hoje, sem nem abrir o release da empresa. Não precisa ter ansiedade de querer entrar na empresa logo que ela faz o movimento. Calma, espera as coisas acontecerem, tá?
não vai deixar de ganhar dinheiro por esperar. Tudo bem, você não vai esperar 10 anos, não. Quero esperar 5 anos de bons resultados. Aí você vai perder uma recuperação, é verdade. Mas, cara, esperar alguma coisa sólida, mais concreta, não custa nada. E geralmente você acaba não perdendo nada, né, sem dar recuperação, tá? Agora, querer adivinhar e entrar antes de acontecer, aí é a receita certa para se ferrar. Né? Que imagino que tenha acontecido com muita gente na Natura, os queridinhos dos gestores, os gestores que vocês gostam, certo? Segundo, o que eu ia falar do segundo? Tá, essa questão, né? Raramente eu falo aqui de valor de empresa, de resultados, mas não é porque a gente não costuma se apegar tanto, porque na maior parte dos negócios não faz tanta diferença, que não exista, né? Então a Natura era um caso clássico, a empresa estava valendo muito, que já estava precificado ela voltar a ser uma empresa ou se tornar, né? Voltar depende se você considerava que ela era boa antes ou não. Mas enfim, se tornar uma empresa grande e rentável, e ela ainda tinha muita coisa para fazer, não estava lá, certo? Então, enfim, dadas essas primeiras lições, vamos dar uma olhada no resultado da Natura. A verdade é que, assim, né, ela sofreu muito esse ano de 2022. Eu até tenho um outro vídeo aqui no canal, depois, né, porque eu nunca mais tinha visto a Natura e eu passei a acompanhar, tá? Em relação ao resultado do ano passado, tá? 7 meses atrás, o último resultado era de 2021 e tinha dado uma leve melhora, mas 2022 foi muito ruim, tá? 2022 foi péssimo para a Natura. Opa, cadê? Vamos voltar. Porque ela é uma das poucas empresas brasileiras que teve impacto direto, né? Ela hoje é uma multinacional, a Natura. A maior parte das receitas vem do exterior, né? Da Avon, das outras marcas no exterior. E ela tinha fábrica e operação na Rússia, na Ucrânia. Então ela foi impactada diretamente, nada tão relevante. Mas ela acabou sofrendo muito pela crise que pesou muito no exterior. Então tá todo mundo acompanhando, né? Inflação no exterior, que era uma coisa meio, né? Que o pessoal não estava acostumado, né? A crise de consumo lá fora, e a Natura sofreu. E quando você pega uma empresa que está meio cambaleante ainda, né? Que não se recuperou, que não está firme, e vem uma pancada dessa, né? A empresa costuma sofrer mais, tá? Ó, cenário Body Shop, forte declínio, ambiente macroeconômico desafiador. Lembrando, isso aqui é praticamente tudo exterior, tá? Mesmo a América Latina, tem muita coisa na América Latina e não no Brasil. Então, se a gente olhar aqui, né, só nos destaques, a receita parece que não foi uma grande queda, caiu 8%, né, mas aí perde um pouquinho de margem, né, aí vem por EBITDA, onde a empresa ainda precisa trabalhar muito, já vou falar mais disso, e toma uma pancada maior, e ela já não estava lucrativa, toma um ferro gigante, tá? Então, a Natura, já ia falar Avon, a Natura estava no meio de um processo de recuperação. Empresas que estão nesse processo, elas são naturalmente mais frágeis com impactos, né, externos. E foi exatamente o que aconteceu. Tomou um ferro. Só, né, contextualizando, a Natura ela tem 4 marcas, né, a própria marca Natura, que no Brasil que eu acho que a maior parte das pessoas conhecem. A Avon, que foi a maior aquisição que ela fez nesse processo aí da última década. Empresa grande, mas não rentável, tá? Uma marca conhecida, talvez aí todo mundo conheça, mas não dá muito dinheiro. A The Body Shop, que é uma aquisição na Europa, eu acho, se não me engano, Reino Unido, que é um pouco melhor e tal, mas também tem que trabalhar muito, não estão com resultados bons. E essa Aesop, não sei nem como é que fala, que é da Oceania, da Austrália, essa é a melhor marca da empresa. Essa é a única que está indo bem. Essa é uma marca boa, rentabilidade absurda a gente já vê, só que ela é muito pequena dentro do universo, então o impacto dela acaba sendo menor. Então, basicamente é isso. A empresa estava lutando ali para ter lucro no ano passado, que foi melhorzinho, com a pandemia, bum, pancada. A coisa importante dela, ela trocou o CEO recentemente, então esse CEO entrou agora no meio do ano, e a primeira coisa que ele vai falar, quer dizer, antes disso, deixa eu destacar aqui, né? O que salta aos olhos quando você olha, uma DRE simplificada aqui, mas já dá para ver o maior problema deles disparado, tá? Quando a gente vê a margem bruta é boa, tá? Acima de 60%, né? É uma margem legal. Lembra, a empresa fabrica os produtos e tal, então é uma margem interessante, não é software, não é nada intangível, né? Uma licença e tal, é um produto. Então, margem acima de 60% geralmente indica que você tem um produto bom, uma marca legal, que você consegue uma precificação bacana. Só que olha o que acontece quando vai pro EBITDA, né? Uma paulada, despenca a margem. Então, problema número 1 da Natura, tá?
custos aqui no meio, tá? Entre o lucro bruto e o EBITDA, custo administrativo, geral, de venda, de marketing, tanto faz, mas é muito custo para uma empresa desse tamanho, tá? E aqui não cabe uma análise que a gente faz de muita empresa menor, que, mas a empresa está crescendo, ainda precisa amadurecer para diluir custo fixo. Não, ela já é grande, tá? A Natura já é uma multinacional gigantesca, né? O volume de receita, de vendas é alto, é quase 30 bi por ano. Mais de 30 bi por ano. Mesmo em dificuldade, ela estava perto de 80 bi por ano de receita. É uma empresa grande, né? Ela tem que ter economia aqui, precisa dar uma enxugada nesses custos, tá? Logo de cara. E um segundo problema que a gente já vai ver é o resultado financeiro, que isso é mais comum, né? A gente está vendo todo mundo que tem dívida sofrendo um pouco mais com o resultado financeiro. Mas problema número 1 dela, custos, estrutura de custos alta. Então, o que tem de legal desse novo CEO, que acho que deve ter sido o primeiro resultado dele, blá blá blá, ambiente difícil e tal, inflação pressionando os gastos. Primeira coisa que ele fala, os resultados também refletem questões estruturais do nosso grupo, né? Então, minhas primeiras semanas como CEO, concentrei principalmente duas unidades. Redesenhar a estrutura organizacional para tornar mais leve e enxuta. Então, pelo menos o cara sabe qual é o problema na empresa, o que precisa fazer, né? Economia, cortar custo, cortar despesa, né, outras mudanças e o modelo de governança, formas de trabalho, tá? Ok, isso aí é ótimo também. Quanto mais crescer a receita, melhor. Só que um problema grave, o ralo que tá escapando dinheiro é aqui nos custos, tá? E pelo menos, né, o cara já viu que já identificou o problema, agora tem que resolver, tá? A gente consegue ver rapidamente sobre as linhas de negócio, como a principal linha, com certeza, é Natura e América Latina. A função é o seguinte, tá? Natura e América Latina tem todas as vendas da empresa na América Latina, não só da Natura, como das outras marcas. Aí a Avon é Avon no mundo inteiro, fora América Latina. Body Shop é mundo inteiro, fora América Latina. E a Aesop é mundo inteiro, fora a... Não sei como é que fala isso aí, tá? Fora América Latina, tá? Então, a principal receita da empresa vem daqui. Embora eu falei que ela é uma multinacional, mas aqui conta outros países da América Latina e a principal fonte de receita. E a gente vê que não é ruim, tá? 10% de margem EBITDA, ainda tem muito trabalho de economia para fazer, mas ok, né? 10% salva. Agora a Avon, né? 3% de margem, The Body Shop 3% de margem é muito pouco. Então o que a Avon precisa, a Natura precisa fazer, né? Pergunta recorrente de vocês, tá? Continuar melhorando a Natura Company, que não é grande coisa também, para quem tem margem bruta de 60%, ter um EBITDA de 10% é ruim, mas sobra dinheiro. E fazer o turnaround disso aqui, né? É para coisa começar a andar. E a Aesop é só crescer. Essa tá bom, tem uma margem melhor, margem bruta muito alta. Essa sim, provavelmente se beneficiaria num ganho de escala, tá? As outras são maiores. Então aqui tem desempenho aqui, ali, CC, né? Constant currency, né? Em moeda constante, multinacional, vende no mundo inteiro, tem câmbio para lá, para cá. Mas a verdade é que tá todo mundo sofrendo, né? Mesmo a Natura Company não tá com grandes coisas. O impacto maior foi no exterior, é verdade, né? 25% de queda. Mas aqui também não tá aquelas coisas, tá? O único lugar que vai bem é na Austrália. Lá só alegria. Então, margem apanhou. Na Avon Internacional Creu, vou dando uns passos para trás. A The Body Shop também, tá? Essa aqui é só alegria, pena que ela é pequena. Um pouco sobre vendas digitais, a gente falou isso bastante naquele vídeo que eu mostrei para vocês, né? Que, cara, a Avon, ela tá... A Natura, vou terminar de confundir até o final do vídeo. A Natura, ela tava à frente do seu tempo, 10 anos atrás. Ela não estava preparada para o que aconteceu depois, né? Esse modelo de venda descentralizado, de consultoras, casaria muito bem com o digital de hoje, com o Omnichannel, né? Só que, enfim, felizmente ela não estava bem casada com o que aconteceu, mas está ainda lá, né? Correndo atrás do digital, de rede social, tudo mais. Pena que não tinha na época. Adicionando pagamento, inovação. Isso aqui é legal. Os produtos, o problema não está nos produtos, tá? De nenhuma das empresas. A gente já vai ver, as margens brutas são muito fortes. Guerra na Ucrânia, eu comentei, das poucas empresas brasileiras diretamente impactadas. Não é assim o que faz diferença. 40 milhões no EBITDA, tá? Mas, enfim, é diretamente impactado. Curiosidade. Bom, agora, se a gente conseguir ler, porque nem eu tô lendo que tô com o monitor na minha cara, a gente tem uma visão business por business aqui. Deixa eu ver se dá pra gente tocar assim. Acho que dá. Dá pra estimar aí do que a gente tá falando.
Ó, é basicamente receita, líquidas, custo das mercadorias, no CPV, produto, mercadoria, tanto faz, lucro bruto, as despesas administrativas, que a gente já identificou que é o principal problema, e margem bruta lá embaixo. Então, ó, que a gente meio que já viu no simplificado qual que é o ponto. Que essa segunda margem aqui? São as despesas. Aí embaixo é a margem EBITDA, tá? Bom, ver aqui a Natura, fica mais fácil, né? Natura, igual eu falei, é o negócio melhorzinho da empresa. Não é grandes coisas, porque uma empresa com um produto, né, vai com 60% de margem bruta, pô, você quer um pouco mais que 9% de margem EBITDA, 10, né? Aqui, 9 é atual. Mas ok, ainda, né, dá dinheiro essa parada. Mas o que a gente vê, né? Primeiro, receita, custos, lucro bruto bem saudável ainda, mas as despesas são altas, né? Não tem jeito. E a despesa é aqui, venda, marketing e logística. Tá? Provavelmente relacionada com esse modelo de negócio deles que é muito peculiar, de vender pelas consultoras e tudo mais, né? Alguma coisa lá não é rentável, tá? Ela no meio do caminho migrou, foi migrando não, né? Mas foi adicionando o modelo tradicional de lojas e tal. Então ela tem que se encontrar aqui e achar uma fórmula mais eficiente, né? De continuar vendendo bem e gastando menos, ter uma rentabilidade maior. Depreciação, eu já falo disso aqui, ela deprecia muito, tá? Então é um ponto importante na análise também. Mas enfim, né? Pelo menos ainda dá dinheiro aqui. Agora, 40% das receitas serem gastos com vendas, marketing e logística é muita coisa. Não sobra dinheiro no final. A Avon é da Body Shop é pior, tá? Pior ainda, porque também são produtos bons, principalmente a da Body Shop, excelente. Só que, né, as despesas são maiores ainda, principalmente a The Body Shop. Então, no final das contas, a The Body Shop praticamente, né, não sobra dinheiro, deficitária, né? Tudo bem, eles falaram que foi impactado pela crise. E a Avon, peraí, cadê? Eu já me perdi aqui. Isso aqui é margem EBITDA. É muita coisa aqui pra puxar. É margem EBITDA esse. Margem EBITDA negativa também. Não, tô com 8%. Tá, não sei porque que tá dando diferença pra lá. Mas, enfim, precisa melhorar. Precisa melhorar as duas muito. Aqui precisa melhorar muito pra resgatar. E a australiana lá, ela é boa. Essa margem bruta ridícula, 90% de margem bruta. É muito alta, muita coisa. Mesmo ela ainda, né, tendo estrutura de custo relativamente alta, ainda sobe bastante dinheiro, tá? Então, essa é a marca mais rentável da empresa, mas é a menorzinha, né? Infelizmente, para a Natura, tá? Mas é legal de ver essa empresa com margem bruta de 90%, né? Se a gente viu lá naquela Laplex e tal, é bem raro chegar e pegar uma rentabilidade tão alta assim. Então, enfim, em termos de receita, teve queda pela crise em geral, né? Vamos dizer assim, moeda para todo quanto é lado e tal. Que dá pra gente ver bem, ó. Hoje o principal negócio da empresa é Brasil, mas no ano passado ainda vendia mais na Europa, contando todas as marcas, né? Europa, América Latina, depois Brasil. É bem diversificado, tá? Agora o Brasil tá sustentando, já que o exterior tá sofrendo mais. Margem bruta não tem que falar, o principal ponto forte da Natura é essa, os produtos, margem bruta, ela tem, acho que uma marca reconhecida, tem uma pegada aí ambiental legal, que eles sempre, né, reforçaram, isso aí é ótimo, não é isso que pesa pro resultado da empresa, tá? PPA é a questão lá da amortização lá das aquisições das marcas e tal, né? Por isso que ela tira aí da análise. Enfim, aqui meio que a gente já viu, né, as margens brutas e tal. Muito boa a margem bruta da Aesop, de todas, né? Da The Body Shop, delas aqui, excelente. O problema tá no administrativo. Aqui dá pra ver certinho, né? E é ridículo, tá? Das duas. É muito, muito alto. Muito alto. Então ela tem um tesouro na mão, que são esses produtos, essas marcas. Ela precisa evoluir como empresa, né? Melhorar a rentabilidade como empresa. Mesmo isso aqui ainda dá pra ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. 60% de margem bruta. Enfim, o EBITDA da empresa, você vai ver, é forte. A Natura tá com prejuízo acumulado e tal, e o EBITDA é forte. Aí você me pergunta, né, como assim, né? Pô, se você for olhar, 700 milhões de EBITDA com toda a crise aí projetando, vai dar, sei lá, 3 bi de EBITDA, vai. A grosso modo, tá bom, a empresa vale 20 bi de reais. A chave passa por uma coisa que eu já falei, que é depreciação e amortização, tá? Se a gente pega aí
DREzinha, né? 40 bi de receita. O EBIT é aquilo que eu falei, né? Uns 3 bi, né? Não é ruim. Mas como é que vira lucro negativo? 2 pontos principais. Primeiro aqui, olha o tamanho da depreciação e amortização. Né? Cavalar. Então, aqui a gente merece fazer um parênteses, né? Uma análise à parte, né? De onde vem tanta depreciação e amortização. No release não tem tanta informação, né? Normal não achar tantos detalhes. Mas é importante, quando você vê uma empresa onde a depreciação e amortização é a diferença entre ser uma empresa legal e uma empresa ruim, opa, você tem que descobrir o que está acontecendo aqui para tentar fazer uma avaliação. Então, para onde a gente vai? Demonstração financeira completa, tá? Então, se acostume a fazer isso aí. Enfim, não vou me alongar muito, que o vídeo já tá comprido. Se deixar aqui, eu fico 1 hora falando de cada empresa, né? Mas não rola. Mas você tem que descobrir o que deprecia, quanto deprecia e tal, para ter uma ideia. Por quê? Depreciação e amortização é um tema polêmico, né? O pessoal interpreta muito mal, assim. Impressionante. Né? Tem a galera lá que escutou, pega aquela frase do Buffett, usa, tirar a depreciação e amortização é um erro, porque a empresa precisa repor custo, e EBIT não é uma merda, e tem o outro lado que soma tudo lá e só analisa EBIT e caixa, e efeito caixa. Como sempre, nenhum dos dois extremos, né, está 100% certo, nem pelo menos não em 100% das ocasiões. Então você tem que fazer uma análise mais aprofundada, mais qualitativa, né, do que está acontecendo. O que você está depreciando? Por quê? Num extremo, você tem lá a história do Buffett. Se você está falando de uma empresa industrial, intensiva em capital, que deprecia indústria, máquina, equipamento, blá, 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 de fato tem razão em algum momento. Você tem que repor, você tem que modernizar, você tem que reformar e vai ser um gasto no futuro meio inevitável. Por outro lado, no lado tech, o lado moderno, se você tem uma empresa que está amortizando muito intangível, principalmente ágio de aquisição, coisas que você não vai precisar repor, nem adquirir de novo, né? Eu sempre dou o exemplo da B3, é o exemplo perfeito. B3 comprou a CETIP, que era a melhor empresa lá era um cartório online praticamente, a fabriquinha de dinheiro. Meteu um intangível gigante, né? O resultado da B3 melhorou muito depois da CETIP. Ela não precisa comprar uma CETIP de novo para manter. Ela comprou, é dela, já era, ela vai carregar pro resto da vida. Então, não precisa ser um gênio para entender que são situações totalmente diferentes, né? Você tem que fazer esse tipo de análise, senão você vai errar. Se você repetir a frase do Buffett lá, você tá errado. Se você também achar que é tudo só caixa, também tá errado. No caso aqui da Natura, é um pouquinho mais complicado porque ela tem as duas coisas, tá? Tanto a depreciação de imobilizado, então ela deprecia, ó, veículo, ferramenta, máquina, instalação, tá? Quanto intangível. Então aqui tem o imobilizado, não é o maior, tá? A depreciação. Isso aqui é a depreciação acumulada ao longo dos anos, tá? Você tem que pegar só a variação ano após ano. Mas ela também amortiza muito intangível das aquisições à amortização. Eu não vou ficar rodando aqui a DFP inteira, né? Mas ó, ela amortiza muito também software, as marcas, o direito de uso, enfim, a tecnologia adquirida, tem muito intangível. Tem um lugar aqui que tá, acho que mais fácil de ver, inclusive. Amortização de direito de uso, é boa parte daqueles valores lá. Então, para a Natura, vale uma abordagem mista, tá? Então, parte dessa depreciação e amortização tem a ver com as unidades Fabris e tal, que é algo que você acaba repondo ao longo do tempo, né? Tem que, pelo menos, atualizar. Mas muita amortização vem de intangível, tanto que, olha só, no 2016, 17, 18, antes das grandes aquisições, você quase não tinha. Você tinha meio que aquela depreciação normal lá. E aqui entrou a amortização pesada dos direitos de usos intangíveis e softwares, aquilo lá que a gente viu. Então, sim, a Natura tem um potencial de gerar caixa mesmo com prejuízo contábil. Tá? É uma verdade. Ela não está gerando, que a gente vai ver o terceiro problema. Mas depreciação e amortização dela, você tem que levar em conta, porque é uma empresa melhor do que o lucro líquido contábil leva a crer, porque tem muita depreciação de intangível, tá? Então, voltamos aqui. Então, esse EBITDA dela é em parte bom, tá? É em parte quente. Claro, precisa melhorar, né? Muito pouco, ela tem um potencial para melhorar mais. Né? Mas, em parte, está impactado por efeitos não caixa, né? Que são relevantes. Esse é o problema número 1 da empresa, disparado, né? Com certeza. Vendas gerais e administrativas tem que diminuir, ó, blá, blá, blá. Tem um gás longo prazo, a gente está buscando economia, é onde a empresa tem que ir atrás, tá? Sinergia, se vira.
Problema número 2, tá? Resultado financeiro. Porque dívida, a gente já vai ver, a dívida dela voltou a aumentar. Ela ficou com uma dívida grande por conta dessas aquisições de todas essas marcas ao longo do tempo. Ela estava num caminho de dar uma desalavancada, mas já voltou a aumentar. Tem um gráfico logo abaixo aqui. É engraçado, nas empresas falam do resultado financeiro antes de mostrar a dívida. Melhor era mostrar a dívida primeiro, né? É mais lógico. Então a dívida voltou a aumentar. O legal da Natura é que ela é bem transparente, ela mostra tanto com quanto sem FRS, enfim, os valores são altos, tá? Alguma coisa ali perto de 3, aí vai dar a diferença nos contratos de leasing, mas aí usa aí o que você quiser, mas a dívida tá alta, isso dá para ver. Ela vinha dando uma melhorada, uma acomodada, mas boom, esse ano desandou de novo, tá? Já voltamos para cá, porque aí tem um terceiro ponto importante para comentar, um terceiro problema dela importante também. Então, o resultado financeiro é o problema número 2, dívida alta, aumento do custo da dívida, o resultado financeiro pesa, a empresa já não está com aquelas coisas de margem, já não está com dinheiro sobrando, pesa e, né, é um dos fatores que joga o lucro líquido lá para o prejuízo. Tá? Mesmo fazendo ajuste, underlying é como se fosse gerencial, né? É um lucro líquido lá, tirando o que a empresa acha que não reflete bem o resultado, né? Tirando o que está ruim fica bom, mas mesmo assim, né, fica um prejuízo. Por que ela dá prejuízo? Em parte tem efeitos no caixa, é verdade, mas em parte resultado financeiro, tá? Leva pro lado do preju. Problema número 3 da Natura, importante também, caixa, tá? Caixa, ela virou uma consumidora de caixa no capital de giro, principalmente. Acho que aqui fica mais fácil da gente ver. Tá? Fluxo de caixa operacional negativo. Aí você, pô, Arthur, como assim? A empresa tem 3 bi de EBITDA. E o fluxo de caixa operacional negativo? Negativo, porque fica muito preso no capital de giro. Não lembro agora se tem no release, acho que tem alguma coisa aqui. Mas dá pra ver aqui, ó, né? Nos últimos, né, 6 meses, ou seja, ela tem potencial, mesmo com prejuízo, tá? Ela tem depreciação, amortização alta, outros não recorrentes, mas tá ficando muita grana preso no capital de giro. E isso aí é o que tá levando aquele aumento da dívida. Tá? Porque, por mais que ela esteja prejuízo contábil, ela, pelo EBITDA, né, a geração de caixa, regime de competência, tá positiva, forte ainda, pra falar a verdade. Mas tá ficando muita grana preso no capital de giro, com mais juro de dívida e leasing operacional, né? Resultado financeiro hoje em dia, bum, queimando caixa. Então, esse é um problema que a gestão tem que administrar também. O resultado financeiro não tem muito o que fazer. Né? Problema número 1, despesas despesas muito altas. Prioridade 0 da administração. Resultado financeiro não tem muito o que fazer, porque o custo da dívida está fora do controle deles e uma desalavancagem depende de resolver os outros 2 problemas. Né? A hora que resolver os 2, começa a desalavancar, começa a melhorar. Mas o terceiro problema é um problema para a gestão resolver também. Tá ficando muita grana presa nesse capital de giro. Não sei o que os caras estão fazendo para comer tanto dinheiro. Né? A administração está altamente focada na otimização. É que eles sabem o problema, só que não adianta só saber, tem que resolver. Tem que resolver isso aí, velho, pelo amor de Deus. Isso está comprometendo muito, porque esse dinheiro que está ficando preso no capital de giro é grana queimada que vira dívida, que entra no resultado financeiro e prejudica. É um loop que só vai prejudicando ela. Então, voltamos a falar do endividamento. Agora dá para entender que isso aqui foi principalmente porque a empresa está com capital de giro preso e não porque a operação não está rentável. É importante isso, né? Você identificar de onde vem esse aumento. Ela está tentando fazer uma gestãozinha lá da dívida, emitir uns bons, um pouco melhor, um pouco pior. Curiosidade, tá? Já que a gente está com o ITR aberto. Opa, cadê? Esse aqui não. Isso aí não precisa mais fechar. Mas aqui, ó. Ela tem uma dívida, assim, lembrando lá dos conceitos de dívida, das aulinhas lá da Mandana, a Natura era uma empresa que poderia ter uma dívida boa em moeda estrangeira, né? Então, boa parte da receita vem de fora e tal. Mas ela tem mais dívida em moeda nacional do que pareceria. Cadê aqui? Amortização, as linhas. Aqui, ó. Captada em moeda local, captada em moeda estrangeira, ela tem, né, bem mais dívida em moeda local. Então não sei se eles vão fazer essa gestão aí, captar um pouco mais lá fora, fugir um pouco desse custo da dívida em reais, né? Isso aqui com certeza está pesando, tá? Mas, enfim, né? Isso aqui deve estar indexado a CDI e tudo.
é um trabalho que a empresa pode fazer de gestão financeira, tá? Emitindo novos títulos e tal, para resgatar bônus. Então, isso ela pode atuar, né? Por mais que o resultado financeiro esteja um pouco fora do controle. Enfim, acho que a gente viu o principal, né? Falamos muito já, vídeo comprido, mas a Natura é isso. Assim, nunca passou pela minha cabeça investir nela recentemente. Mas é um estudo bem rico, né? Então, o que a gente viu? Já vamos escrever lá no Canguru antes que eu esqueça. Né? Mas a empresa tem bons produtos, né? Como uma empresa de bons produtos pode, no final, não gerar valor para o acionista, né? Então, aqui, ó, o que eles estão fazendo para melhorar lá a gestão, produtividade de consultor, enfim, naval internacional, social selling, é o trabalho da gestão. Né? Tem que dar um jeito de melhorar isso aí, né? A The Body Shop sofreu muito, né? Perdeu muita receita, a rentabilidade foi embora. A Europa tá, né, vivendo um momento de crise, a Exop tá bem, mas, é claro, quanto mais crescer, melhor. Eles estão querendo entrar na China, que era legal e tal. Socioambiental, a Natura é bem forte, né? Tem uma responsabilidade com isso. A Natura vai nas conferências. O governo brasileiro não vai nas conferências de clima e a Natura vai e tal. Isso é bem legal. E a gente vê que não é isso que trava o resultado, né? Nessa parte do resultado bruto e tal lá, a empresa é boa. Então tem como ser empresa rentável, né? Seguindo métricas ambientais e tal. Não é esse o problema. O problema é na gestão para baixo, né? Compromisso e tal. Aqui meio que acabou. Aqui tem a dívida lá, né? Então essa dívida Brasil aqui em DI tá machucando muito. Seria bom eles darem ali, né, uma transição. Mas enfim, Natura dá muitas lições pra gente. Vamos escrever lá primeiro, que aí depois eu faço o fechamento aqui. Tá? Antes que eu esqueça. No dia que eu esquecer, aí me cobra que eu escrevo lá depois, tá? Natura. Trocou de código de negociação e tal. Segundo trimestre de 22, tá? Então vamos ver lá a situação atual da empresa, né? As empresas que a gente não acompanha tão de perto, a gente coloca assim, né? Situação atual ou pontos positivos, negativos, vamos lá, né? Produtos bons com excelente margem bruta no geral, sim. Então toda essa parte do top, né, do produto, dessa pegada ambiental, da marca, cara, excelente, Natura tem um belíssimo trabalho. Mas primeira lição, né? Não é porque uma empresa tem produtos bons, marca boa e tal, que vai ser rentável para acionista. Muita gente não consegue entender isso aí. Não importa o quanto eu falo, tá? Mas o maior problema, né? Estrutura. Vou colocar administrativa, mas provavelmente tem mais a ver com vendas do que administrativa propriamente dita, tá? E de vendas muito ineficiente, tá? Para ficar simples o texto, ineficiente. Que aí vocês entenderam, né? Os gastos são muito altos e ela precisa... O que ele não gostou? Isso aí mesmo, foda-se. Né? Precisa dar uma otimizada nesses custos, porque, né, a empresa não pode ter uma margem bruta mais de 60% e não conseguir ter 10% de margem operacional, tá? A observação que a gente detectou lá, né? Depreciação de intangível, né? Relevante. Então, pô, mesmo assim ainda tem potencial de gerar dinheiro. Mais problemas. Dívida voltou a aumentar e resultado financeiro apesar. E por último, né, o terceiro grande problema, né, muito consumo de capital de giro. Então você vê que ela tem muito mais problemas para dentro da Natura que do mercado exterior. O mercado exterior tá difícil, as vendas e tal lá, tá difícil, teve uma pressãozinha na margem bruta e tal, né, queda de receita. Mas pô, os problemas grandes estão para dentro da empresa, né, não para fora. OK? Então, falta muito, né? Tem potencial, a Natura continua tendo, mas falta muito para chegar lá. E o que acompanhar no futuro? O que acompanhar nos próximos resultados? No futuro, né? Simplificar. Primeiro ponto, né? Que não tá de longe esse é o maior problema, mas evolução dos resultados das vendas, vai. Das vendas e top line. Seria bom ela voltar a vender um pouco mais e tal. É o primeiro passo. Tá longe do seu problema, mas tem que acompanhar, né? Mas o principal é esse aqui, né? O trabalho da gestão em reduzir os custos. Esse problema zero da empresa, tá? Problema número 2, aí eu vou inverter a ordem, né? Falar
né, trabalho de gestão e reduzir os custos e, né, uma eventual melhora no capital de giro. Eventual porque a gente não sabe se vai acontecer, né? E isso aqui também, as duas coisas são muito importantes. Porque essa queima de capital né, capital de giro, de caixa dela, tá prejudicando muito, tá? E se essas duas coisas derem certo e a primeira não desandar total, aí naturalmente, né, uma eventual desalavancagem da dívida. A desalavancagem da dívida é pleonasmo, né? Da empresa. Aí sim, vai sobrar dinheiro, vai desalavancar, vai reduzir o fardo administrativo. Aí a gente começa, ele também não conhece desalavancagem. Então, assim, pode parecer pouco, mas é duro. Essas 4 linhas aqui, é muito trabalho para Natura conseguir fazer, né? Principalmente esses dois aqui, né? O primeiro nunca pode desligar, mas não é o maior problema no momento. Esses dois têm muito serviço pela frente e esse quarto vai vir como, né, uma consequência natural se ela conseguir entregar aquilo lá, tá? Então, voltando aqui pro nosso fechamento, que o vídeo vai ficar 40 minutos, tá? Natura nunca me passou pela cabeça investir nela diretamente. Cuidado com essas modinhas. Vocês viram lá, a empresa do gestor e tal. Cuidado, né? Olha o ferro que veio. Mas, enfim, né, como estudo, como aprendizado, é muito rico o estudo da Natura. Muito mesmo. Tanto que eu tô fazendo vídeo ali, né? Vocês viram. Cada 6 meses agora a gente tá falando da Natura. Primeiro, empresa é boa, a empresa dá prejuízo. Então, se olha, empresa ruim, não tem que aprender. Sempre tem o que aprender. Né? A gente viu que ela tem potencial, os produtos são bons, margem boa, provavelmente isso vem de das marcas, né, serem reconhecidas por esse trabalho ambiental também, soma e tal. Esse não tem o que falar, é muito bom. Aí começam os problemas, né? Nem toda empresa que tem produtos bons e tal, é boa para acionista, tá? A Natura virou uma multinacional. A Natura é das poucas brasileiras que é multinacional de verdade, que tem operação no mundo inteiro, que tem fábrica no mundo inteiro. Quer dizer, tem, mas enfim, a Natura é uma das principais, se você for olhar. Mas não basta isso, né? Tem que ser rentável no final. Então, segunda lição. Terceira, empresa que está em recuperação, pessoal, não adianta tentar antecipar, o risco é muito grande. Espera consolidar, melhorar um pouco mais, ter uma geração de caixa robusta, aquela desalavancagem de ter terminado o ciclo. Se ela tivesse pelo menos se desalavancado a Natura, né, antes de bater essa crise desse ano, o que ia acontecer? Não ia ter dívida, então o resultado financeiro não ia pesar tanto. Um eventual capital de giro preso ali não ia machucar tanto, ela ia preservar ali um resultado mesmo que mais ou menos, mas ele ia se preservar. Mas como pegou ela no meio do processo, ela tomou um ferro grande, o prejuízo está vindo pesado. Né? Então, ela está longe ainda de ser uma empresa rentável. Então, tem muito serviço pela frente, espera, incomoda. Né? Não siga aí gestor e diquinhas, espera acontecer. Tá? Escrevi lá no vídeo, né? A galera ainda quer ser mais esperto do que os números. Né? Então, eu acho que era isso. Falei tudo que eu tinha para falar da Natura. Vale a pena continuar estudando, a gente estudou bastante ali, estudou bastante não, né? Eu passei rápido, mas é um ponto chave entender aquela questão de depreciação, amortização, reconciliação de resultado, regime de competência para regime de caixa, que é fundamental, entender como uma empresa tem prejuízo e tem EBITDA positiva forte, prejuízo contábil é importante. Entender como você tem um EBITDA positivo e um fluxo de caixa operacional negativo é importante. Né? Entender que, mesmo empresa com os números ruins, ela tem coisa boa lá na margem bruta, né? Nos produtos. Então, isso não está longe de ser uma análise trivial. Então, é um campo de análise muito rico, a Natura. Para investir, tem que esperar muita coisa melhorar ainda. Tá? Pode acontecer, tem potencial legal, mas tem que chegar lá, tem chão. No release a gente passou ali, mas eles falam que esperam ainda uma segunda metade do ano duro, embora com melhoras e tal. Então, não tentem, né, antecipar e adivinhar o que vai acontecer antes de estar lá. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo da Natura, bem legal. Deu para estudar bastante coisa. Por hoje era só e um grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!